Queria agradecer mais uma vez por vocês terem separado um pedacinho do domingo de vocês para a gente aprender um pouquinho sobre o Criador, tá? Hoje... Ih, tá dando interferência aí, Rodrigo. Hoje a gente vai ver o capítulo 16 do Tânia, tá? Na aula passada a gente viu o capítulo 15, beleza? Então a gente viu o capítulo 15, a gente viu esse capítulo que era um pouco mais rápido, né? A gente chegou a ver as formas de se servir ao Criador, dentre outras coisas. No capítulo de hoje, a gente também vai entrar em algo parecido, tá? Onde a gente vai ver formas diferentes deixa eu colocar aqui. Tá, show de bola. Vamos ver formas diferentes do que o Benonim ou uma pessoa pode despertar um amor pelo Criador, tá? Então a gente vai ver que existem tipos diferentes de amor pelo Criador. Mas vamos lá. No capítulo 16, o Alter Heber começa falando, né, que para o Benonim é essencial ele governar, como a gente já viu nos capítulos anteriores, né? Ele governa, então ele controla a natureza da parte do lado esquerdo do coração, ok? Então a gente viu que o Benonim ele vai controlar então o pensamento, a fala e a ação que vem do lado esquerdo, tá? Ele vai ter apenas bons pensamentos, boas falas e boas ações. Mas esse controle ele vem através do cérebro, tá? Então vem do cérebro e da luz divina. Então, através das sefirotes, que são as 3 sefirotes que representam, então quando a gente vê aquela representação das sefirotes como se fosse um corpo, né? Então a cabeça vem através da Keter, Binah e Hokmah, que é entendimento e sabedoria. Então, através dessas sefirotes, então o Benonim ele vai conseguir dominar em certa parte, né, que a gente viu nos capítulos passados que esse domínio não é total, mas ele vai conseguir ter um certo domínio sobre a alma animal, tá? E o Alter Heber fala justamente sobre como esse domínio pode vir, ok? Então, primeiro ele fala então que esse domínio ele é alcançado então quando a mente, quando a pessoa tem um entendimento sobre o Criador, tá? Então o Benonim ele só consegue manter então esse controle do pensamento, da fala e da ação, porque através disso ele vai gerar um entendimento, tá? Então ele tem um entendimento da grandeza do Criador, e esse entendimento o impede de errar no pensamento, na fala e na ação, tá? O afastando até mesmo das mais simples mitzvot exercidas de uma forma errada, ou até mesmo uma proibição rabínica. Então o Benonim ele não vai, como a gente já viu nos capítulos anteriores, ele não vai fazer nenhum mal, tá? Ele não vai agir de uma forma errada, ele não vai errar, por conta desse entendimento que ele tem sobre o Criador. Bom, o Alter Heber fala o seguinte: mas existem 2 formas do Benonim, uma mais elevada e uma outra não tanto assim, que é a qualidade da energia com que esse Benonim se conecta ao Criador, tá? O Walter Heber fala que a primeira, que é a de preferência mais indicada, é quando a pessoa, através da meditação, através da contemplação do Criador, ele vai gerar dentro dele um amor, tá? Nas 2 partes do coração, tanto na parte esquerda quanto na parte direita. E esse amor, essa emoção que o Walter Heber fala, justamente vai aumentar o desejo da pessoa a se unir com o Criador, tá? Então, uma das formas do Benonim se conectar com o Criador
é justamente de uma forma de ter um entendimento, ok? Ele tem um entendimento da inteligência divina, da compreensão divina, e ele consegue gerar um amor dentro dele muito grande através da meditação, tá? Através da contemplação, através da meditação sobre o Criador e sobre a obra do Criador. Porém, o Alter Heber fala o seguinte: porém, existem pessoas que não conseguem revelar essa emoção muito forte, esse amor muito forte dentro dela, tá? O Alter Heber explica da seguinte forma: existem pessoas, então, que elas vão meditar, tá? E através da meditação, elas vão revelar um amor muito grande dentro delas pelo Criador, e vai ser uma emoção assim gigantesca. Então, as ações que o Benoni vai fazer, as mitzvot que ele vai fazer, vão gerar uma emoção assim muito grande dentro dele, tá? Só que o Alter Rebbe entra com outra questão. Nem todas as pessoas elas conseguem sentir essa emoção quando elas estão realizando mitzvot ou quando elas estão se conectando com o Criador, tá? E a gente viu que qualquer pessoa ela consegue chegar no nível de Benoni. Então, o Alter Rebbe vai explicar esses dois tipos de amor. A gente vai ver que um é o amor, o outro é a tevuná, que a gente pode ter pelo Criador, tá? Sendo preferível o amor. Bom, mas o Alter Rebbe fala o seguinte. Sim. Então, existem algumas pessoas que elas não são capazes de revelar esse amor esse amor através da contemplação e através da meditação do Criador. E o Alter Rebbe fala o seguinte, né? Os atributos divinos das emoções, então, antes deles serem revelados, eles são encobertos por Biná, tá? Então, quando a gente vê as Sefirot, elas têm uma ordem que vem de cima até embaixo, tá? Então, a gente vê que os atributos das emoções, eles são encontrados abaixo de Biná, que é a fonte dessas emoções. Então, o entendimento, ele é a fonte das emoções. Então, a pessoa que consegue sentir esse amor muito grande pelo Criador, esse Beinonim, o que ele vai fazer? Ele vai entender, ele vai compreender as mitzvot, ele vai compreender a vontade divina, e ele vai sentir uma emoção muito grande quando ele compreende todas as mitzvot, ou quando ele vai compreender os estudos do Criador, então ele sente uma emoção muito grande. E essa emoção vai refletir na pessoa, tá? Só que existem algumas almas, como o Alter Rebbe fala. Só um momentinho que o José acabou de entrar. Opa, Zé. Vou dar só uma pausa. Show, vamos lá. Porém, o Alter Rebbe fala que existem algumas almas que elas não conseguem revelar esse amor, tá? Através da compreensão, esse amor muito grande, tá? Então, o Alter Rebbe, ele fala que existe algumas almas que, ao ter um entendimento sobre o Criador, elas conseguem liberar uma grande emoção, tá? Que é o preferível. Porém, existem outras pessoas que elas não conseguem, através da compreensão, ter um amor, uma emoção muito grande, tá? E o Alter Rebbe fala que isso vem através da alma, tá? Tem almas que têm esses atributos das emoções mais a menos, mais fracos, mais tímidos, né? E tem pessoas que têm os atributos da emoção mais forte dentro delas. Então, isso vai depender de alma para alma, tá? Mas vamos lá. E o Alter Rebbe continua, né? Ele fala, então,
Quando o amor está oculto no intelecto, isso quer dizer que o coração compreende com o espírito de sabedoria. Então, o Walter Heber começa a falar que essa pessoa, então, que ela não vai conseguir sentir o amor pelo Criador, o que acontece? Ela vai compreender. Isso não quer dizer que ele não vai sentir um amor, que o amor dele é nulo pelo Criador. Ele vai sentir o amor. Só que esse amor é um amor muito simples, é muito fraco, é algo que não desperta, como ele fala anteriormente, no amor abrasador, né? Como uma chama ardente pelo Criador, ao compreendê-lo, ao realizar as mitzvot, né? Então, o Walter Heber fala que Walter Heber fala então que esse tipo de alma ela não consegue sentir essa vontade, não consegue sentir todo esse toda essa emoção que ela tem pelo Opa, gente, desculpa aqui, acho que deu uma falhinha aqui na minha internet. Eu tô voltando agora, tá? Vocês estão me escutando bem? Show. Sim. Desculpa aí, acho que Sim, William. uma falha ali. Beleza, então vamos lá. Então vamos dar uma revisada aqui. Adriana, e aí, Adriana, tudo bem? Tudo bem, Shalom. Shalom. Vamos lá, então. Deixa eu só tá aqui rapidinho. Show, vamos lá. Então, como eu estava falando anteriormente, então existem as almas que, quando elas se conectam ao Criador, elas sentem um amor muito grande. Através do entendimento, através da mitzvot, através da prática da Torá, elas sentem uma emoção muito grande, tá? Por outro lado, tem outras almas que não. Porque podem ter outras almas que elas vão se ligar mais a um entendimento. Então, pode acontecer, então, da alma, como Walter Heber fala, né? Existem pessoas que elas... só um momentinho. Sim. Que as pessoas vão compreender a Torá com um espírito de sabedoria, tá? Existem pessoas que vão se conectar com a Torá também, né, através da sabedoria, tá? Mas juntamente com a emoção muito grande. Já outras pessoas, como elas têm isso a gente vai o Walter Heber vai explicar isso melhor, tá? Só um momentinho, acho que o seu Wellington tá querendo entrar aqui. Vamos lá. Porém, existem algumas almas que elas vão se... agora apareceu o seu Wellington. Que elas vão se conectar ao Criador pelo espírito de sabedoria. Ou seja, o Walter Heber, ele fala que essa pessoa que se conecta pelo espírito de sabedoria, no lugar do coração e da emoção, ele vai sentir uma conexão com o Criador através do entendimento da grandeza do Criador, tá? Então, existem duas formas diferentes. Através da emoção, o Walter Heber fala que é mais indicado a pessoa se conectar, óbvio, com a sabedoria, mas essa sabedoria gerar uma emoção muito forte na pessoa. Ao contrário das outras almas, que a gente vai ver por que isso acontece no final, das outras almas que vão se ligar ao Criador através do espírito da sabedoria e através do entendimento da grandeza do Criador. E o Walter Heber continua, né? Bom, e o Walter Heber... Sim. E o Walter Heber fala, né? Bom, então, o que vai acontecer com essas almas? Mas ele fala que é possível, então,
a pessoa se conectar com o Criador também através do espírito da sabedoria. Porque, como a gente sabe, você estudar a Torá é como se você estivesse realizando todas as mitzvot, tá? E o Alter Rebbe fala que essas pessoas que se conectam através do espírito da sabedoria, um espírito de sabedoria mais ligado a um estudo puro, sem muita emoção, elas normalmente vão se ligar, né, através dos estudos, só que isso também é uma conexão ao Criador, tá? Sim, e como o Walter Heber fala, né? Quando a pessoa está estudando Torá, quando ela está estudando Torá, é como se ela estivesse se conectando, como se ela estivesse fazendo todas as mitzvot, tá? E quando a gente realiza as mitzvot, é como se a gente estivesse, como a gente viu nos capítulos anteriores, né? É como se a gente estivesse abraçando o Criador. É uma das formas da gente se conectar ao Criador de uma forma mais próxima, é justamente realizando os mandamentos, né? As mitzvot que o Criador colocou na Torá. Bom, logo o Walter Heber começa a concluir, né? Então o Benoni, quando ele medita sobre o entendimento divino, ele pode acabar por quando ele vai seguir, né, então esse caminho da sabedoria, então ele pode acabar meditando e seu entendimento vai acabar por seguir o seguinte fluxo, né? Sua boca e o seu coração estão de acordo, pois o que o coração sente é o que a boca verbaliza. Então, o Walter Heber fala que a pessoa, quando se conecta através do espírito da sabedoria, então tanto a boca quanto o seu coração, eles vão estar conectados. Então, a emoção e a fala, elas vão ser coerentes. Porque tem algumas pessoas que sentem alguma coisa e falam outra. Já o Walter Heber fala que o Benoni, quando ele está ligado a esse espírito de sabedoria, ele tudo que ele falar é o que o coração dele está sentindo, tá? Então, ele também continua, né? Sua mente e seu coração coordenam todo o corpo para realizar os mandamentos de Hashem. Então, o cérebro e as emoções, elas trabalham juntas, tá? Para poder realizar, então, as mitzvot, né? Os mandamentos do Criador. Lembrando que nesse nível, a pessoa, ela... Opa, peraí, acho que você vai... Nesse nível, a pessoa, ela não vai estar sentindo aquela grande emoção, né? E o Alter Heber fala, então, quando o Benoni ele vai trabalhar, então, com essa junção do entendimento, ok? Com esse espírito de sabedoria, o que vai acontecer? Ele vai, ele vai desenvolver um conceito que o Alter Heber chama de tevuná, que é chamado de emoção intelectual, tá? Como o primeiro Benoni que a gente falou que pode acontecer, ou a primeira alma, né? Ela pode se conectar com uma emoção muito grande, com a chama ardente pelo Criador. Existe um outro Benoni que ele vai desenvolver um atevuná, que é uma emoção intelectual, tá? Ele vai sentir prazer, mas um prazer intelectual, tá? Não é um prazer, não é uma emoção tão forte quanto a pessoa que vai utilizar as midotes, né, que são as sefirotes emocionais, mas ele vai desenvolver um amor intelectual, tá? Pela Torá. Então, o Walter Heber fala que essa tevuná, ela é diferente do temor e do amor pelo Criador. Porque a tevuná é algo novo. É como se você estivesse misturando o amor e o temor, só que você gera algo diferente, tá? Que é a tevuná. Então, essa tevuná, ela vai permitir, como o Alter Heber fala, ele pega um trecho do Zohar, então a tevuná, né, ela vai permitir, então, que a Torá chegue às alturas. Então, com a tevuná, com esse amor, essa emoção intelectual, vai acontecer dessa alma conseguir se elevar espiritualmente, como o Zohar fala, né?
Torá sem amor e temor ao Criador não chega às alturas. Ou seja, para a gente se conectar, para a gente levar a nossa alma com o Criador, a gente tem que utilizar tanto o amor quanto o temor, tá? E quando você tem o amor e o temor unidos de uma forma intelectual, você tem a tevuná, tá? Como o Alter Rebbe fala. Logo, o Alter Rebbe fala que a tevuná é uma das formas de se elevar a alma, tá? Através de um amor consciente e revelado, tá? Então é um amor mais brando, um amor mais intelectual, um amor mais tímido, tá? Mas esse amor também é possível de se conectar ao Criador com ele. Bom, deixa eu ver alguns comentários aqui que os rabinos fazem. Sim. E tem alguns comentários que os rabinos fazem sobre o Tânia, que eles falam que essa pessoa que tem um amor intelectual pelo Criador, ele não consegue, através da meditação, porque com a meditação a gente consegue alcançar a grandeza do Criador, a gente consegue se conectar melhor com nós mesmos. Mas a pessoa que tem um amor intelectual, ela não consegue fazer isso, ela tem um bloqueio, tá? A gente vai ver por que tem esse bloqueio, mas a pessoa tem um bloqueio, tá? E ela não vai conseguir se desenvolver através da meditação. Ela vai conseguir se desenvolver através do estudo, tá? Através de um estudo puro. Então, se através da meditação ela tentar se conectar com o Criador, só através da conexão, o que vai acontecer com ela? Ela vai gerar um amor, uma meditação, um amor, um sentimento frágil, tá? Um sentimento que não é tão poderoso assim, tá? E como a Torá mesmo fala, né? A Kabbalah fala, né? Então, as emoções, elas são filhas do intelecto, tá? Então, o que era para acontecer? Era para a pessoa, através da meditação, através do intelecto, ela conseguir gerar emoções muito grandes. Mas como a gente viu, porque a gente tem a ordem das sefirotes, né? A gente tem a sefirot intelectual, as sefirot emocionais e a gente tem Malhut, que é o reino, tá? Que é a sefirot do mundo de Asiá. Então, era para seguir essa escadinha, né? De parte intelectual, parte emocional e você traz para o mundo da ação. Mas nem todas as pessoas têm essa parte emocional bem desenvolvida. Então, o Alter Rebbe fala que no Tânia, que é como se as sefirotes emocionais de algumas pessoas estivessem dormindo, tá? Como se elas estivessem em gestação, é como se fosse ainda estão se desenvolvendo, ainda não se revelaram por completo. Então, como elas não se revelaram por completo, essa pessoa ela não vai conseguir se conectar através da emoção, através da meditação. Logo, a pessoa vai desenvolver a tevuná, que é justamente um amor intelectual, tá? Um amor que vem através do entendimento de estudos, entendimento da Torá, entendimento da palavra dos sábios, do Talmud, tá? Então existem essas duas formas de amor pela 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 conexão com o Criador, tá? Sim. Vamos lá, então, para a segunda parte do capítulo 16. Bom, e o Alter Rebbe fala o seguinte: então, a Tevuná, ela também pode elevar a pessoa. Por mais que a Tevuná seja mais baixo, gere uma emoção mais baixa do que uma pessoa que consegue se conectar com o Criador através da meditação, através da contemplação com o Criador, a Tevuná também consegue elevar a alma da pessoa. Né? Então, o Alter Rebbe separa uma frase do Talmud que ele fala o seguinte, né? O santo abençoado seja ele, une o bom pensamento à ação.
E o Alter Heber fala, o que essa frase quer dizer do Talmud, né? Ele fala o seguinte, então, quando a pessoa tem a vontade de realizar uma mitzvot, uma boa ação, mas ele é impedido de realizar essa boa ação, é como se ele tivesse feito essa ação, tá? Então, quando a pessoa tenta fazer uma mitzvot, mas por algum motivo aquela pessoa não conseguiu realizar aquela mitzvot, mas a intenção na cabeça dela era realizar, é como se ela tivesse realizado, tá? E o Alter Heber continua falando, né? O Alter Heber começa falando, né? Então, não é o coração, né? Que a gente viu que é a emoção que vai levar, pode levar a pessoa, mas não é o coração que vão fazer, não é o coração que vai fazer a pessoa se levar, que vai fazer a Torá da pessoa se levar aos altos, né? Aos mundos superiores. E sim o amor e o temor ao Criador. Então, somente o amor e o temor ao Criador que vão possibilitar da pessoa se conectar ao Criador, que é justamente o que a gente viu que é a Tevuná, tá? Então não é somente uma emoção que vai fazer você se ligar ao Criador, tem que ser uma emoção ligada ao temor e ligada ao amor ao Criador, tá? E o Alter Heber continua. O coração é a fonte de vitalidade dos outros órgãos, tá? E ele começa falando, o coração é a fonte da vitalidade dos outros órgãos. E aí surge uma dúvida, mas por que o coração ele é a fonte de vitalidade para os outros órgãos? E o Alter Heber fala que no aspecto físico, o coração ele está mais próximo dos outros órgãos, tá? Podendo influenciar todos eles, tá? Então, como ele falando fisicamente, né? Se a gente for analisar o corpo do ser humano, o coração ele fica bem no meio, tá? Ele fica muito próximo dos outros órgãos. Então, o Alter Heber fala, trazendo para o âmbito mais espiritual, que através da emoção gerada, né, pelo coração, através da purificação do coração, então você consegue fazer com que esse órgão, o coração, influencie os outros órgãos, né? Ele dá até um exemplo, né? Bom, o coração, imagina, você está muito nervoso com a situação, você está com medo, o que vai acontecer com sua mão? Vai se tremer, né? Sua mão vai começar a tremer. Mas isso vai ser influenciado através das emoções, que são filtradas pelo coração. Então, o coração ele consegue afetar todos os órgãos do corpo, ele consegue afetar todo o corpo, porque ele tem uma conexão com o corpo inteiro, tá? Bom, e ele finaliza falando o seguinte, né? Então, somente aquele Beinonim que vai conseguir gerar uma emoção muito grande, ele vai conseguir então gerar então essa conexão do coração, das emoções com os outros órgãos. Já o Benonim, que se conecta com a Tevuná, que é com a parte mais intelectual, ele não vai ser capaz de gerar essa elevação dos órgãos, porque o amor dele não é gerado nas emoções, é gerado no entendimento do Criador, ok? Então, dessa forma, o Alter Heber finaliza, ele vai dar mais 2 notas, que a gente vai ver, para ele poder explicar por que existem essas 2 divisões, tá? E é justamente isso. Então ele continua, né? Nas notas. O que acontece? Por que a gente tem 2 tipos de pessoas, né? 2 tipos de almas que elas conseguem se conectar ou pela emoção ou pela razão? Ele fala o seguinte: a ordem natural, né? Como a gente vê nas Sefirot, a gente tem lá Keter, a gente tem Binah, a gente tem Hokmah, que são Sefirot intelectuais. Quando a gente vai descendo, a gente tem as 7 Sefirot emocionais, tá? Então, o Alter Heber fala o seguinte: normalmente, o normal, né, é que a pessoa se conecte pela emoção. Então, a pessoa vai receber a mensagem, vai compreender através das sefirotes emocionais, vai descer das sefirotes intelectuais, vai descendo
através das sefirotes emocionais. E por último, ela chega em Malhut, que são as ações, tá? Mas existem almas que elas não seguem esse percurso de cima para baixo, elas dão uma volta. Então, Alter Heber fala que essas almas que se conectam através de Tevuná, porque as midotes, né, as emoções não são bem desenvolvidas, o que acontece com elas? Elas vão fazer um contorno. Elas vão direto do emocional, eles não passam pelo intelectual, pelo emocional, vão do intelectual direto para as ações, tá? Por isso que existe essa alma que tem essa dificuldade de gerar um amor abrasador, como a gente viu que o Criador fala no Tânia, ok? E para a gente finalizar, o Alter Heber fala o seguinte: mas essa pessoa que se liga, que tem o amor do Criador através de Tevuná, não se engane que essa pessoa tem um nível espiritual baixo, tá? O nível espiritual dessa pessoa é bem elevado. Porque quando a pessoa utiliza o bom pensamento, que é a Tevuná, que a gente viu lá no trecho do Talmud, a pessoa consegue elevar sua alma até o nível de Beriá, tá? Então ela consegue elevar a sua alma, as suas ações, a sua compreensão da Torá até o nível de Beriá, porque o mundo de Beriá é justamente o mundo do entendimento. Então, como essa alma ela tem uma afinidade maior pela o espírito da sabedoria, pela intelectualidade, então ela vai conseguir chegar até o nível do mundo de Beriá. Se a gente for lembrar, né, a gente tem o mundo de Asiá, o mundo de Yetzirá e o mundo de Beriá, que é o mundo da formação, tá? Então, a alma que se liga ao espírito de sabedoria, ela consegue chegar a níveis elevadíssimos, tá? Chega até o nível de Beriá, um nível bem alto, ok? Então, dessa forma, o Alter Heber finaliza esse capítulo. É um capítulo que eu achei até um pouquinho puxado, achei um pouquinho complexo. Ficou alguma dúvida para vocês? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Eu achei um capítulo, comparado com os outros, um capítulo mais complexo. Dúvidas? Oh, ué, saiu? Ah, tá. Alguma dúvida? José, Sara, Rodrigo, seu Wellington, Adriana. Pode perguntar, fica à vontade. Para mim tá normal. Eu só peço desculpas pelo meu atraso e porque a minha internet de repente caiu aqui. Não, tranquilo, senhor. A minha também caiu, eu estava apresentando aqui, a minha deu uma falha que eu saí. Acontece, é normal. Mas tá tudo, para mim tá tudo jóia. Deu para Moré não entender? veio, não. Moré não pôde vir. Moré deu Uhum. alguma, Moré deu alguma informação, Não, falou alguma coisa. a Sara falou que hoje ele teve um dia bem puxado, acho que ele estava arrumando as É, coisas lá, estava bem é, cansado, então é, provavelmente está descansando, tá tranquilo. é isso aí. Mas tá tudo jóia, tá? Para mim Ah, tá. beleza. Agora tem apego, não tem apego no começo Uhum. e, e sabedor de que era esse capítulo aí do Tânia, Uhum. mas assim, é bem esclarecedor, né? Ah, que bom. Gostei que vocês conseguiram entender. Mas ficou mais alguma dúvida para alguém? Tá tranquilo? Tá show? Tá tranquilo. Tá tranquilo, William. Tá show. Peguei aí pela metade, mas foi bom. Gostei. Mas deu para compreender, né? Uma coisa que você colocou aí, eu achei bem interessante sobre Benoni, falando sobre a razão e a emoção, né? Uhum. Isso é importante. Agora, uma pergunta que eu tenho para fazer: existe pessoa que pode ser os dois? Ou sempre vai ter razão e a emoção? Não, porque assim, Ah, o que o Alter Heber está falando sim. é que normalmente a alma, no nível de Benoni, ele vai ter uma compreensão pelo Criador, tá?
Mas existem algumas almas que ela tem uma dificuldade de sentir a emoção, entendeu? Normalmente elas vão seguir uma mitzvot, por exemplo. São pessoas, o Walter Heber mesmo fala, são pessoas que normalmente são muito apegadas aos estudos, tá? Que tem a parte intelectual, às vezes, muito desenvolvida, mas tem a parte emocional pouco desenvolvida. Entendi. As sefirotes emocionais dele não são tão desenvolvidas. Como ele mesmo fala, né? É como se fosse uma criança, é como se fosse uma criança que ainda está em gestação, ainda está na barriga da mãe, ainda não se revelou ao mundo. Então, esse tipo de pessoa, ele vai seguir a Torá certinho, tá? Ele é um Benoni, vai fazer tudo certinho, ele vai seguir a Torá, porém, ele não vai sentir uma emoção muito grande quando ele realiza uma mitzvot, quando ele realiza uma boa ação, ele vai ser uma pessoa mais fria, Entendi, tá? entendi. Mas, assim, ou a pessoa vai sentir emoção, ou a pessoa vai sentir uma emoção muito grande no nível de Benoni, ou a pessoa não vai sentir uma emoção tão grande. Aí provavelmente essa pessoa não tem os níveis, não tem as midotes, né, que são as sete sefirotes emocionais muito bem desenvolvidas. Entendi. Entendeu? Entendi. Valeu, obrigado aí pela explicação. Nada, que isso. Mais alguma dúvida? Rodrigo botou uma pergunta ali no chat. Opa, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu abrir aqui. Sim. Isso aí, Rodrigo. Tá certo. É porque o Walter Heber até fala que é muito bom, porque às vezes a pessoa também quer falar, mas o cara tá assim, então o cara se conecta só pela intelectualidade, então ele é um nível mais baixo. E o Walter Heber fala, não, o nível dele também é alto. E se ele não tivesse esse tipo de conexão, provavelmente ele seria apenas ele seria apenas um acadêmico, tá? Ele poderia até ser uma pessoa que ia se ligar a, por exemplo, estudos, somente a estudos que não são ligados à Torá, tá? E ele não iria desenvolver a parte espiritual, tá? Mas como ele está dentro da Torá e ele está buscando, ele está trabalhando essa parte que ele tem mais forte, né? A parte acadêmica dentro da Torá, isso também já é de bom grado, porque se ele não tivesse nos estudos da Torá, ele estaria desperdiçando também o talento que ele tem com outras coisas não relacionadas à Torá, tá? Ou só com coisas que não estão relacionadas à Torá. O Walter Heber fala isso. Então, realmente. William, Opa, pode falar. ouvindo aí o que você falou, aí me veio a pensar sobre a questão do acadêmico, do religioso, que eu estava lendo esses dias. São dois polos diferentes, mas eles se encontram na ideia de que ambas as coisas precisam buscar um equilíbrio, né? Então, se a pessoa é muito voltada à religiosidade, ela tende a não refletir muito sobre as questões. E se a pessoa é muito voltada para o estudo, ela também tende a ser menos racional nas suas ações, ou seja, ela se torna uma pessoa muito fria, né? Então, aí que está o equilíbrio de você buscar o equilíbrio dessas coisas, né? Então, por isso que existem muitas linhas dentro do judaísmo, porque são uma tentativa de encontrar o equilíbrio, né? Isso aí. Isso aí. Não, perfeito. É que bateu certinho aí com o que eu estava lendo e fez muito sentido. Isso. É que o Walter Heber fala, né? O preferível é você seguir a corrente, o modelo das sefirotes, né? É você Completo, entender, você compreender, né? Começando sempre pelo intelectual, mas o intelectual tem que passar pelo emocional. Porque tem muitas pessoas que às vezes elas se ligam só. Acho que é isso que ele também está querendo trazer. Tem muitas pessoas que às vezes se ligam só ao estudo, né? Só a parte acadêmica, né? E quando, na verdade, não é o que você falou, não é só a emoção, porque só com a emoção você não vai conseguir um conhecimento, você não vai conseguir compreender o divino. E também não é só o conhecimento, porque
só você fazer uma mitzvot, você fazer algo que o Criador manda por fazer, você não tem emoção nenhuma, entendeu? Você não está gerando uma energia, uma qualidade, né, como a Kabbalah fala, uma qualidade de energia muito grande. Sei lá, eu vou doar, quem imagina, eu vou doar, vamos supor aqui, sei lá, o José está precisando de uma ajuda financeira, beleza. Uma coisa é, eu vou chegar, não, José, eu vou te ajudar, mas a minha intenção eu vou te ajudar porque a Torá manda. Outra coisa é, eu vou ajudar o José porque, cara, ele é meu irmão, ele é meu amigo, ele sabe, é um ser humano, eu vou ajudar ele porque, pô, quero que as pessoas se deem bem, eu quero que as pessoas evoluam, eu quero que as pessoas estejam bem, entendeu? Então, e também fazendo isso porque a Torá pediu. Então, como o Alter Rebbe fala, então tem que ser de preferência, né? A gente sabe que tem almas que têm dificuldade, mas a preferência é você seguir do intelectual, descendo para o emocional, e aí você desce para o mundo da ação, que são as sefirotes, né? Sefirotes de Malhut, né? Então, perfeito. essa é a preferência, né? Mas se essa alma não consegue fazer isso, e o Walter Rebbe fala que acontece, essa alma pode ter essa dificuldade por conta da formação espiritual dela. Então, na verdade, é uma dificuldade que eu mesmo tenho, né? A Samantha reclama direto que eu sou muito mais teórico do que prático. Uhum. Entendeu? E eu entendi que a pessoa, quando ela é muito racional demais, muito fria, ela tende a ser mais mecânica, né? Faz Isso. porque de uma forma mecânica. Isso. Mas a pessoa também, quando ela é muito emocional, ela faz de forma impulsiva. Então, buscando esse equilíbrio, né, que é Tiferet ali, que é o centro, é que a gente vai conseguir harmonizar todas essas questões aí. E é uma luta. Aí. E isso, com certeza. Isso aí, O Rabino, na aula que eu estou tendo agora, quinta-feira, ele comentou uma coisa interessante, até coloquei no grupo sobre, né, Raquel, ela foi tomada de Hesed por querer tirar o pai dela da idolatria. Roubou os ídolos do pai. Então ela foi tomada de amor pelo pai, mas ela agiu de forma inconsequente porque ela não pensou nas consequências. Né? Ela agiu de forma impulsiva. Tomada de amor, né? O ato foi nobre, a intenção foi nobre, mas o ato errado. E aí, em consequência disso, ela colocou o acampamento em risco. Isso. E aí, Jacó, tomado justiça, né? Tomado de Gevorá, ele amaldiçoou a morte, tinha roubado os ídolos, sem saber quem foi e sem saber das intenções. Por consequência, Raquel morreu. Jacó perdeu José e ele teve que passar todo esse processo com a Tiferet dentro dele. Né? Para ele ser o patriarca representante de Tiferet, ele teve que passar um processo de perdas. Isso aí. Até encontrar o equilíbrio. Né? Isso aí, perfeito. Isso aí. Show de bola. Opa, eu acho que eu vou... A nossa reunião está no finalzinho. Então, pessoal, shalom para todos. Gente, shalom para todos. Boa semana. Boa semana para todo mundo. Shavuot para todos. Tchau, tchau. Até o dia 23, William. Até. Até. Tchau, tchau.